Bom, pessoal, acho que esse é o último vídeo da aula de hoje, de 2 de dezembro. E a gente vai encerrar pelo Teorema da Divergência. O Teorema da Divergência calcula uma integral de superfície vetorial em certas condições especiais. Então, novamente, assim como o Teorema de Green-Stokes, que calcula uma integral de linha vetorial, mas não é qualquer integral de linha vetorial, é a integral de linha vetorial numa curva fechada nas especificações anteriores. Agora, para a gente calcular essa integral de superfície vetorial, em que equivale, né, ao teorema da divergência, tem que ser nas seguintes condições. Ó. W tem que ser uma região sólida simples, né? E a gente vai considerar S, a superfície, que a gente vai calcular a integral de superfície, né, a fronteira dessa região sólida. Anotem o símbolo que eu falei para vocês do de Ronda. Também tem que ser orientada positivamente, tá? Então, como aqui a gente está falando, né, de um sólido, a orientação positiva é para fora, né? Se a gente estivesse falando de uma superfície ou de uma curva, né, seria no sentido anti-horário. Então, se a gente tem um campo vetorial F, cujas funções componentes são diferenciáveis e contínuas, isso é importante, né? Então, a integral de linha de superfície do campo vetorial F ao longo de S, né, que seria essa notação aqui, ela é dada pela integral tripla, onde os limites de integração vão ser definidos pelo W, né, pela região sólida simples, e aí essa integral de superfície, então, vai ser apenas a função integrando, né, vai ser apenas a divergência do campo vetorial F. Né? E dv, que é relativa ao volume que a gente está definindo essa integral de superfície. Né? Então, exemplo. Calcule a integral da superfície, que o campo vetorial, né, é dado por xy, x ao quadrado mais xz quadrado, seno de xy. Né, através de S, que é uma superfície limitada por um cilindro parabólico, que na verdade é uma calha, né, de equação z igual a 1 menos x quadrado. Pelos planos z igual a 0, y igual a 0 e y mais z igual a 2. Então, pessoal, isso a gente vai precisar dos conhecimentos das integrais múltiplas que a gente viu na P3. Né? A P3, a gente viu como calcular volumes por integrais triplas. Logo, a gente tem que pegar aquele conhecimento e jogar aqui para definir os limites de integração. Assim, esse é o último exemplo, tá? Que vai encerrar a matéria do ano, na verdade, que é o Teorema da Divergência. Então, o Teorema da Divergência calcula, novamente, uma integral de superfície que foi dada na aula passada. Então, tem que ver duas coisas. Como se define cálculo de volumes por integrais triplas, que a gente viu na prova 3, e o que é uma integral de superfície, que a gente viu na aula passada. Então, junta esses dois conceitos e para usar o Teorema da Divergência. Então, ó, primeiro, a gente vai calcular a divergência do campo vetorial F. Então, aqui a gente tem o campo vetorial F. E lembrando que a divergência, a gente vai pegar o operador gradiente e fazer uma espécie de produto escalar com o campo vetorial F. É um produto escalar falso. Lembrando que o operador gradiente é só para indicar o que a gente vai ter que fazer com o campo vetorial F. Então, o operador gradiente é como se fosse um vetor falso de coordenadas derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Então, quando a gente pega no campo, fazer escalar no campo vetorial,
não é uma multiplicação verdadeira, mas é uma indicação. Ó, se o vetor f tem a coordenada x dele, né? xy, a gente vai derivar isso em relação a x. E somar, porque é uma espécie de produto escalar, né? E vai somar pela derivada de y ao quadrado mais xe ao quadrado em relação a y. E vai somar com a coordenada em z, derivando parcialmente essa coordenada em relação a z. Tá? Então, juntou vários conceitos anteriores que a gente viu. Né? E aí, bom, agora é só calcular. Derivada parcial de xy em relação a x, y é constante, derivada de x é 1, então é y. Derivada parcial de y ao quadrado mais xe ao quadrado em relação a y. Bom, em relação a y, xe ao quadrado é constante, vai ser 0. Então, vai ficar só a derivada de y ao quadrado, que é 2y. E a derivada parcial de seno de xy, mas em relação a z, peraí, em relação a z é constante, então isso aqui vai dar 0. Então, o divergente do campo vetorial f é simplesmente 3y. Né? Y mais 2y é 3y. Então, ó, aí, para a gente definir o teorema da divergência, a gente tem que pegar esse sólido formado, ver quem são os limites de integração, definindo uma integral tripla. Né? Em coordenadas retangulares, a gente ainda tem a liberdade de escolher que ordem a gente vai usar segundo os limites, né? Segundo esse sólido, se a gente vai calcular dx, dy, dz ou dz, dx, dy. Né? Então, a gente vai olhar, a gente tem que definir o sólido e, a partir dele, ver qual é a melhor integral tripla que define esse volume. Então, ó, é uma calha, que a gente chama de cilindro parabólico, mas é uma calha, com a coordenada z igual a 1 menos x². Pelos planos z igual a 0, isso é bom, né? Sempre quando varia entre constantes é bom, então z igual a 0, y igual a 0 é bom. E y mais z igual a 2, é um plano. Então, ó, se jogar isso, se a gente visualizar tudo isso, ó, aqui a gente vai ter ó, a calha. Então, o que define essa parte laranja, essas curvas laranjas, é a calha. Ó, o plano, ó, se a gente fizer a intersecção do plano, ó, o plano é inclinado. Ele passaria aqui onde eu estou destacando. Ó. Aqui teria um plano inclinado em relação a YZ, né? Até porque a equação desse plano é só Y mais Z igual a 2. Então, essa inclinação aqui é dada por Y mais Z igual a 2. A calha é Z igual a 1 menos x², se não me engano. Vou voltar lá porque eu me perco. Isso, ó. Pelos planos Z igual a 0, na verdade Z igual a 0 é o plano XOZ, né? E Y igual a 0. Y igual a 0 é o plano XOZ. Então, o plano XOZ é o plano Y igual a 0. Então, não é bem no primeiro octante. No primeiro octante, a gente teria que fazer x igual a 0. Né? Mas é essa parte aqui. Né? Então, ó, o que eu observo? Se a gente fizer aqui, ó, cortar esse sólido no plano em que x igual a 0, que é o plano YOZ, a figura fica simétrica. Então, eu vou fazer no primeiro octante, que é mais fácil, né? E vou multiplicar por 2 por causa da simetria. Então, por isso que lá tem aquele 2 na frente, ó. Então, aqui eu decidi fazer, ó, o integrando é o divergente do campo rotacional, ó, 3y. E aqui eu resolvi fazer na ordem dy, dz, dx. Até porque a gente tem que lembrar, né? Sempre a gente começa pela mais interna. Aqui a gente tem que ver, então, ó, eu decidi fazer em dy. Por quê? Qual é a variação de y? Aí eu tenho que imaginar aqui, ó, um corte assim, ó, y tá aqui e z assim, ó, y e z. Aí eu vou ter essa reta que na verdade é o plano e aqui, ó, aqui vai ser a constante. Aliás, vai estar assim ou a reta vai estar decrescendo? Porque aí a gente tem que ter
aqui eu não consigo girar, mas a gente consegue girar a cabeça. Z vai ser crescente. Então, aqui vai ser de 0 a 1, eu acho. Ah, claro, que aqui eu já estou fazendo, eu estaria fazendo junto a variação de y e z. A variação de y é de 0 a reta. A reta, na verdade, é o plano. Né? Na verdade, ó, se o plano é y mais z igual a 2, o y é dado por 2 menos z. Então, ó, o limite de integração da interna ó, é de 0 a 2 menos z. Depois, quem seria a variação de z? Bom, aí a variação de z é diferente. Aqui eu não vou enxergar ela totalmente, porque isso aqui seria só um corte com o plano y a z. Tá? Então, a variação de z seria com o plano do chão, que é 0, e em cima a calha, que tem equação 1 menos x². E por último, x, que varia de 0 a 1, ó, como a gente fez no primeiro octante, ó, vai variar de 0 a 1. E agora, essa integral a parte de integrar é fácil. Né? Qual é a integral de 3y dy? Aliás, joguei o 3 para fora, tinha esse 2 aí, ficou 6 fora das integrais. Então, ficou a integral de y, que é y² sobre 2. Inclusive, esse sobre 2 também é constante, também posso tirar da integral. Então, aqui vai ficar um 3 multiplicando a integral de 0 a 1, né, com a integral de 0 a 1 menos x². E aqui a gente tem que substituir y por 2 menos z e depois y por 0. Bom, se substituir por 0 vai dar 0, então o novo integrando vai ficar só 2 menos z ao quadrado. Então, agora a gente vai para a segunda integral, que agora é em relação a z. Integrar 2 menos z ao quadrado dz é como se a gente chamasse, teria que fazer uma espécie de troca de variável, mas eu vou fazer uma troca mental para não dar tanto trabalho. Até porque, se a gente trocar, a gente tem que destrocar. E como o limite de integração não é constante, ficaria muito difícil. Então, só vou imaginar, ó, 2 menos z é 1t, quem seria dt? Seria menos, dz seria menos dt. Então, qual é a integral de t, que estaria ao quadrado, né? Vezes menos dt. Bom, ficaria negativo, né? Então, teria um menos, que está aqui. E a integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Então, fica 2 menos z ao cubo sobre 3. Ó. De novo, esse 3 com esse 3, né, constantes, vai ficar 1. Então, só vai ficar um menos. Eu até poderia tirar o menos da integral, mas aqui eu optei em deixar dentro da integral. Bom, já que a integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3, né, a integral de t ao quadrado é t, aqui agora a gente tem que substituir o z por 1 menos x² e depois por 0. Nesse caso, se substituir o z por 0, não vai dar 0, então eu tenho que fazer toda a conta. Então, menos 2 menos z ao cubo, substituindo o z por 1 menos x². Então, aqui ó, vai ficar 2 menos. Z é 1 menos x². Então, ó, na verdade, vai trocar o sinal de 1 menos x². Vai ficar menos 1 mais x². E depois elevando isso ao cubo. Quando a gente substituir z por 0, vai ficar 2 ao cubo. Aí vai ficar fácil, vai ficar só 8. 2 menos 1 é x² é x² mais 1, que vai estar ao cubo menos 8. Com esse menos na frente, o que eu fiz? Eu fiz isso, fiz a distributiva. Então, é a mesma coisa que fazer a integral de 8 menos 1 mais x² ao cubo dx. Então, para a gente não ter maiores problemas, porque essa daqui ó, não funciona chamar 1 mais x² de t e fazer a integral de t ao cubo. Por quê? Porque se t fosse 1 mais x², dt seria 2x dx. E aqui eu não tenho x, eu só teria o dx. Então, não dá para fazer essa troca de variável e chamar 1 mais x² de t, porque nós não temos dt. Então, a única saída é elevar ao cubo, 1 mais x² ao cubo.
E isso no ensino médio a gente chama de binômio de Newton. Ou fazer o trabalho braçal de fazer 1 mais x² vezes 1 mais x² vezes 1 mais x². Então, aqui está desenvolvido o binômio de Newton, 8. Desenvolvendo 1 mais x² ao cubo vai ficar tudo positivo, mas com aqui esse menos na frente vai ficar tudo negativo. Então, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais 3 vezes o primeiro, aí muda. O que estava quadrado vai ficar na 1 e o que estava na 1 vai ficar ao quadrado, até o segundo ao cubo, x² ao cubo, dá x na 6, tudo negativo. Então, 8 menos 1 é a única coisa que dá para fazer, que é 7, o resto não se junta a nada. Então, integral de 7, 7x, integral de menos 3x² menos x ao cubo, integral de menos 3x na 4 menos 3x na 5 sobre 5, que aí vai ficar integral de polinômio, né? Vai ficar simples. E menos integral de x na 6, que é menos x na 7 sobre 7. Substitui os limites de integração, que agora é x, né? X varia de 0 a 1. Então, substitui x por 1, e depois, quando substituir x por 0, vai dar tudo 0. Então, vai ficar essas contas, né? Que são continhas, joga na calculadora, né? E chega nesse resultado de 184 por 35. Lembrando que uma integral de superfície, a gente acabou de calcular uma integral de superfície vetorial numa condição específica, que é formando um sólido fechado, né? E aí a gente consegue calcular a integral de superfície, né, pelo teorema da divergência.